gente vai assistir o filme e depois do filme a gente vai ter um debate, uma roda de conversa com o Daniel Gonçalves, que está chegando, com as pesquisadoras Carmen Miguelotti e com a Joana Tavares, que eu vou apresentar no segundo momento. Tá? Então, meu nome é Marina Magalhães, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos e olhos castanhos, cabelos curtos, os traços finos, a sobrancelha mais grossa. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, uma calça verde, com uma lateral fininha branca. E eu sou professora da casa, eu estou à frente desse projeto, junto com a Samanta Corda, que é monitora do projeto, e com a Lu Figueiredo, que não chegou ainda, mas deve estar chegando. E esse é o nosso último encontro deste ano. A gente teve já 4 encontros, um primeiro encontro em abril, que foi uma palestra com a Teresa Capichel sobre a Pulsar Companhia de Dança. Um segundo encontro em maio, que foi uma oficina sobre audiodescrição com a Moira Braga. Um terceiro encontro em outubro, em que a gente foi até a peça Hereditária, a gente assistiu a peça, que é uma peça que trabalha a acessibilidade de uma forma integrada, e a gente fez uma roda de conversa também depois com as atrizes. E ontem a gente teve o 4º encontro da nossa série de eventos, que foi uma oficina com Tomás Magdinier sobre os afetos e a movência a partir dessa sensação dos afetos. Então, hoje é o nosso 5º encontro, é o último deste ano, espero que a gente continue ano que vem com outros formatos, né? Cada encontro ele foi tendo o formato que melhor chegava dentro daquela proposta daquele dia. Então, hoje a gente tem esse formato que é a exibição de um filme, uma roda de conversa, mas a cada encontro a gente foi tentando encontrar este melhor forma para fluir aquela proposta daquele oficineiro, daquele propositor. O encontro, a nossa ideia é que esses encontros eles sejam gravados, né? Hoje, no caso, a roda de conversa, né? Para que isso seja material de pesquisa depois. Então, a gente já tem disponível o encontro com a Teresa Capichel, a palestra dela, já está no Laban, no site, no YouTube do Laban, Laboratório Artes do Movimento. Então, se alguém depois tiver curiosidade de rever esses encontros, a gente vai ter os 5 encontros até o final do ano, mas a gente já está com o primeiro online. Então, é isso. Eu acho que a cada encontro a gente tem discutido um pouco a questão da acessibilidade, também trazido o trabalho dessas pessoas, né, compartilhado, né, trabalhado com as pessoas que têm se disponibilizado a vir aqui falar um pouco sobre essa questão, esse atravessamento da arte, da acessibilidade. Então, é isso. Sem me alongar mais, eu vou começar apagando a luz. Eu aposto que você nunca ficou com uma pessoa com deficiência. Olhos e bigodes castanhos, estou vestindo uma meia preta até a metade da canela, uma bermuda preta e uma camisa simples. Bom, primeiro agradecer a Daniel, a Elisabeth Filme. Eu tinha assistido um pouco lá no evento no Acre, com a acessibilidade em casa. Eu queria assistir de novo melhor, assim, com mais calma. E
não temos audiovisual, né? Carmen. Carmen é nossa colega também, professora do curso de letras, que trabalha na área. Bom, meu nome é Joana Ribeiro, sou uma mulher cis, branca, cabelo castanho, os ombros, olhos castanhos, lábios finos, nariz um pouquinho baratinha, óculos de aro de tartaruga. Estou usando um casaco vermelho, um preto, macacão e um colar de penas de latex colorido. Lá do lado. Bom, a gente pensou em abrir o debate. Primeiro eu estou vendo um pouquinho a carinha das pessoas. Eu não sei se algumas pessoas já tinham assistido o filme. Alguém já tinha assistido, já conhecia? Primeira vez? Não, eu já conhecia, a gente tinha visto algumas coisas na internet, mas não cheguei a ver de casa. Eu vi nas redes, assim, muita propaganda do filme. Eu queria saber. Inverter um pouco aqui. Vocês mais gostaram? Eu acho que o que eu mais gostei é que eu gosto dessa sensação de reconhecimento, mesmo não sendo a minha vivência. E eu senti que o filme foi muito inclusivo em diversas áreas e eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, porque, de fato, acho que quando a gente começa a falar sobre certas outras vivências que não nos afetam, né? Uma vez eu escutei falando, a gente dificilmente vai querer mudar a sociedade quando a sociedade não nos prejudica. Então, sempre quando a gente vai falar sobre uma outra vivência, a gente realmente tem coisas a aprender. Mas, além de coisas a aprender, eu acho que o que me chamou a atenção foi justamente essa semelhança das pessoas que, de certa forma, ficam nessa margem, né, do que não é dito normativo, como foi dito ali no filme. Eu acho que foi isso. Interessante você falar isso, né? A deficiência, né? O marcador da deficiência, ele atravessa todos os outros marcadores. Então a gente vai ter homens com deficiência, mulheres com deficiência, pessoas cis, pessoas trans com deficiência, pessoas brancas, pessoas negras, indígenas, e por aí vai. Né? E a deficiência acho que talvez seja o único marcador que perpassa por todos esses grupos. Então também por isso a gente quis que o filme fosse o mais diverso possível. Logicamente que a gente não consegue nunca dar conta de tudo, né? Mas, porque tem uma limitação de tempo, né? Tem gente que acha que o filme tinha que ter mais coisa. E aí eu ia fazer o quê? Um filme de 3 horas? Isso também não é por aí, né? Mas aí fazer uma série, enfim. Os produtos do filme, dentro de uma minutagem ali que eu acho razoável, ele percebeu muito bem, eu acho que ele consegue dar conta de muita coisa, sabe? Tem pelo menos uma pessoa cega, pelo menos uma pessoa surda, pelo menos uma pessoa com deficiência intelectual, pelo menos uma pessoa que está no espectro autista e todas essas interseções, né? Então tem pessoas negras, brancas, e aí vai. É isso, gostei, começou bem. A gente tinha até pensado, né, uma questão que seria justamente a pesquisa de personagens, assim, como é que foi feita essa pesquisa, porque a gente vê esse espectro mesmo, né, variado dos depoentes, e uma curiosidade também, como é que foi feito o corte, assim, o que ficou de fora, né? Imagino que você tenha tido mais material do que esse, mas o que foi para você mais importante, assim, do que
ficou de fora também? Agora você falou numa série, já talvez pensando que você vai fazer outras coisas. Na verdade a gente até já fez, né? Um derivado, mas material ficou de fora, foi uma exposição que ficou em cartaz aqui no Rio, lá no Centro Municipal, que fica no centro. Não tem maio e junho desse ano. E aí foi uma exposição que a gente fez um ensaio fotográfico com 7 personagens que não entraram no filme. Porque tem 15 personagens que dão entrevista. E eu gravei 26 pessoas. Então ficaram 11 fora. E essas 11 que não entraram no filme, elas não foi porque elas não eram boas, porque eram entrevistas ruins. Algumas poucas até eram ruins. Mas na maioria dos casos a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Durante a montagem. O primeiro corte tinha 20 personagens. E esse corte final tem 15. E aí, só para dar um exemplo de como foi feita essa escolha, né, de quem sai, né, a Estela, que é aquela mulher que leu o manifesto, ela também deu entrevista, a gente gravou uma entrevista com ela. E aí no primeiro e no segundo corte, ela estava no filme também como entrevistada. Mas aí a gente falou, não, ela já está lendo o manifesto, ela aparece no filme inteiro, então acho que não é possível esperar entrar como entrevistada. E aí a gente viu uma entrevista dela e ela, né, como personagem na exposição. Eu gravei 2 mulheres trans também do filme. A Luana, que está no filme, e a Valéria Sul, que é uma mulher cega. E aí a Valéria também foi uma que estava no filme durante o primeiro e o segundo corte. E aí, em algum momento, a gente teve que optar. E aí a gente optou pela Luana, porque a Luana também é uma mulher negra. E eu gosto muito daquela fala sobre o Bolsonaro, que a Luana também então, ela ganhou nessa. E aí algumas outras coisas, por exemplo, a entrevista do Pedro, que é o cara que tinha tem síndrome de Down, ela pra gente não poderia sair de jeito nenhum, porque ele foi o único cara, a única pessoa com deficiência intelectual que a gente conseguiu gravar. Da mesma forma, a entrevista da Clara, que era uma pessoa organizada, ela tinha que ficar porque era o único que tinha, que a gente conseguiu gravar na época. E foi mais ou menos assim esse processo de escolha. O filme ele teve 2 momentos de gravação, um em 2018 e outro em 2022. Em 2018 a gente fez 2 ou 3 entrevistas. E dessas 2 ou 3 entrevistas, essas 2 ou 3 posições, a pesquisa tem muito de amigo e amigo de amigo, sabe? Ela começa alguém interessante, gosta de falar sobre isso e tal. E aí quando eu falo de algumas entrevistas que eram ruins, a maioria delas foi dessa primeira fase, porque a gente não fez uma entrevista prévia. Não deu tempo, não tinha dinheiro para pagar pesquisador e tal. E aí a gente chegou para entrevistar algumas pessoas que teoricamente tinham histórias legais, mas na hora não rendeu. E aí, né, eu vim dessa primeira bateria de gravações, já sabia que teria que
voltar a gravar mais, porque tinha algumas coisas que a gente, alguns perfis que a gente não tinha conseguido gravar. Lá na primeira fase a gente não conseguiu pessoa no espectro autista, com deficiência intelectual, nem pessoa surda. Então a gente sabia que tinha que ir atrás dessas pessoas para completar, para deixar mais alguns que eu pensava que era importante. E aí, logicamente, também foi essa e aí, quando eu retomo o filme de 2022, aí a gente já teve dinheiro para pagar uma pesquisadora, ela fez pré-entrevistas com umas 25, 26 pessoas, e aí a gente escolheu outras 13 para poder gravar. E dessa segunda fase rendeu muito mais, porque eu já cheguei nas entrevistas muito melhor preparado, porque eu já conhecia a história dela, porque eu já fiz para a entrevista, e foi muito mais certeiro, assim, sabe? Muito mais objetivo, as entrevistas renderam muito mais, e foi assim. Tempo, né? Tempo várias etapas, tá? Acho que até acabou demorando um pouco mais do que o normal por causa da pandemia, né? Porque eu assinei o primeiro contrato de patrocínio em janeiro de 2020, em março da pandemia, então deu uma travada ali na jogada. Mas também acho que o filme leva o tempo que ele tem que ter. Tem que levar para poder nascer, né? Carmen, você quer colocar uma questão? Primeiro vou me descrever então. Bom, sou Carla, sou uma mulher branca, cis, estatura média, olhos castanhos, cabelos castanhos, compridos, ondulados, sobrancelha grossa e nariz grande. Primeiro também queria agradecer a Marina pelo convite, a Joana, parabenizar o Daniel e agradecer também ao Daniel por ter feito esse filme tão importante, necessário, sensível, bonito também, plasticamente bonito, né? Destaco, por exemplo, essa cena que aparece no início e no final também, que é uma cena de sexo, em que a imagem é um pouco difusa, né? Eu não sei bem se foi usado um efeito ou se é uma projeção de sombras. Sombras, né? Mas ficou bonito demais, né? Porque a gente percebe toda a sensibilidade e a afetividade da cena sem ser graficamente explícito, né? Acho que é muito bacana. Mas eu queria te colocar uma questão, porque eu vi também o seu primeiro longa, Meu Nome é Daniel, né? E te perguntar um pouco sobre a sua trajetória como cineasta. Você pode falar um pouco sobre isso, mas para quem não viu o filme Meu Nome é Daniel, é um filme autobiográfico, né? Que é basicamente sobre a sua história, que resgata vários materiais de arquivo, né? De filmes de Super 8 e vídeo VHS da família, desde quando o Daniel era criança, e vai um pouco fala um pouco sobre a sua busca por um diagnóstico, né? Que explica a sua deficiência. Mas centrado em você, e eu ouvi você dizendo em entrevista que foi a partir de Meu Nome Daniel que já surgiu a ideia para fazer a sensibilidade, porque tem um momento no filme em que você fala sobre as suas próprias experiências com a sexualidade, e dali, conversando com alguém da equipe, vocês acharam que era preciso fazer um filme só sobre isso. Sim. Mas além disso, eu fiquei pensando que há uma outra relação entre os dois filmes, que tem a ver com o final de Meu Nome é Daniel. Você diz assim, que você reconhece o seu lugar, um certo lugar de privilégio seu, mesmo sendo uma pessoa com deficiência. Aí você se pergunta, né, no final do filme, e que história eu contaria se eu não fosse um homem branco, um homem cis, um homem que mora na Zona Sul, né? Que história eu contaria se eu fosse uma mulher, se eu fosse um homem negro, se eu fosse trans, se eu fosse uma pessoa da periferia. E aí você diz, né, você percebe, né, ter uma deficiência é só mais uma das minhas características, eu tenho muitas outras. E aí a minha impressão é que esse segundo filme é para responder um pouco essa pergunta, que história você contaria se você fosse essas outras pessoas, você vai em busca dessas histórias. Então percebo que tem aí também uma abertura, né, para o outro, uma
E aí tem duas perguntas que eu gostaria de fazer daí. Se agora, depois da sensibilidade, já deu ideia do terceiro. E a outra é, afinal, o que você mais aprendeu com essas pessoas, então, que você ouviu, né? Se tem algo que te surpreendeu, que você não esperava, porque eu acho que filme documentário tem isso de legal, né? De bacana. É claro que você pode fazer um documentário já com uma tese pronta que você quer provar a partir do que você vai filmar, mas né, acho que não é o seu caso, não é no caso dos melhores documentários, que é quando você vai, de fato, em busca de se surpreender, né? De conhecer algo. Vou fazer essas duas perguntas. De fato, eu acho que os filmes têm uma continuidade, né, de alguma maneira, porque diretamente, né, a acessibilidade nasce, a ideia da acessibilidade nasce durante a montagem, essa é uma conexão mais direta entre os dois, mas eu já tinha feito algumas coisas que eu volto a fazer uma acessibilidade, mas que eu fiz de uma maneira meio intuitiva, sem pensar efetivamente sobre. Uma das coisas e aí é interessante dizer, né, a acessibilidade, a entrevista do Edu Oliveira, foi uma das últimas que eu gravei. Se não foi a última, foi a penúltima. Foi a penúltima vez que eu gravei. E quando ele, no dia da entrevista do Edu, ele me fez uma provocação que fez com que, na performance que eu gravei dentro do hotel, eu peguei câmera, eu filmei, eu faço um pouco, tem muitas imagens minhas naquela sequência. E eu peguei a câmera, porque em algum momento da entrevista ele me jogou uma coisa assim, por que a gente, que nós, essas pessoas, precisamos ficar copiando o que os normativos fazem, né, no cinema? E a câmera, por que a câmera precisa ser sempre super estável? Por que ela não pode ter balanço, né? Por que ela não pode sair um pouco desse padrão normativo que a gente no cinema que todo mundo faz? E é nisso que eu peguei câmera, só que como já era o final da gravação, não teve muito como eu alejar o filme durante a gravação. Então eu fui desnormativizar o filme na montagem. Foi a saída que eu encontrei para deixar esse filme assim. E aí eu lembro que eu tenho muita imagem minha, né, que eu filmei, mas ainda não com nossa percepção de que aquele poderia ser um jeito de alejar a câmera, vamos deixar uma fundação ali no primeiro pensamento que seria um cinema aberto, uma arte da Daniel estava inconsciente. Uma sexualidade vem pra frente, né? Porque o Edu faz essa provocação e aí a partir daí acho que eu nunca mais vou filmar do mesmo jeito que eu filmava antes. E aí como é que eu fiz, né? Como é que eu alejei esse filme na montagem? Foi deixando tudo quanto entre aspas, erro. Então em alguns momentos a câmera perde o foco. E eu deixei isso, né? A gente gravou com duas câmeras. Geralmente a gente grava com duas câmeras para com uma câmera, por exemplo. Aí eu vou cortar para outra e a pessoa não percebe esse erro, entre aspas. E a gente deixou tudo isso. Né? Então, o filme tem muito jump cut também, são parceiros que, para quem não está acostumado, de vez em quando incomoda, né? Aquele pulinho na imagem.
nas performances, né? As performances do João, da Jéssica, do Rio da Estela, tem várias quebras de rapport de uma imagem que deveria cortar, né? O padrão diz que você não pode, se uma pessoa passa correndo na tela daqui para cá, próximo ônibus, pela montagem, se ela tem que vir daqui para cá também. Ela não pode vir daqui para cá, porque teoricamente as pessoas vão se batendo. E a gente quebra isso também muito. Tem muita imagem que às vezes se repete no movimento, na sequência da Jéssica. Como um duplo, né? Parece um duplo. Em algum momento você vê uma imagem que já apareceu no plano fechado, ela aparece no plano aberto. Então foi mais ou menos assim. E agora, né, isso eu rodei uma série pro óculos, em que eu peguei câmera também. Levar isso para a televisão é um desafio. Fiz o Fala Celso também, que também foi tentando levar, né? Lógico que na Globo, TV aberta, foi muito mais difícil de quebrar essas regras, né? Porque há muita gente que acha que entende, né? O que é bom, o que vai gostar, mas você não consegue mudar. Muito prática. Mas já nem sei se eu respondi. Eu queria saber a dimensão do cinema deve, não sei se tem gente já pensando nisso. Tem algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm feito filmes que em geral são diretores que têm alguma deficiência, né? Então tem a Jéssica Teixeira, que já fez alguns cursos, tem o Vitor Rimarco, que já fez alguns cursos, rodou o primeiro longo agora, tem os três mesmo, ele terminou o jornal primeiro longo de ficção, tem uma galera aí começando a fazer. O Giovanni Venturini, que está no filme também, que tem alguns projetos aí que são bem interessantes, está no caminho. É interessante também, porque faz pensar na própria equipe DEF, né? Eu ia te perguntar um pouco sobre a pré-produção também, né? Se tem outras pessoas na equipe. E pensar também essa noção de acessibilidade que você amplia, né? Uma acessibilidade no sexo, né? E também como é que você tem percebido a acessibilidade no audiovisual atualmente no Brasil, né? Porque, por exemplo, no teatro, na dança, a gente tem visto um movimento que a acessibilidade ela entre, não como um recurso assistivo ao final, mas que ela entre antes, né? Na dramaturgia. Como é que você tem percebido isso no audiovisual? Assim? Isso está muito fresco, né, na minha cabeça, né? Porque a gente acabou de lançar. Acabou de lançar, tem 2 meses. Um circuito. Vocês lidam com legenda. Tem legenda para todo mundo. Nunca foi visto sem legenda. Isso desde a primeira edição lá em Los Angeles. Logicamente, em Los Angeles tinha que ter legenda, porque as pessoas não entenderam, ter legenda em inglês. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a primeira edição foi no Festival do Rio no ano passado. Foi com legenda, sempre com legenda. E os demais recursos, né? A janela de livros e áudios que estão através do aplicativo. E aí, depois dessa vez do Festival do Rio, por exemplo, a Clara, né? Que é uma pessoa surda realizada, que estuda cinema, um filho que trabalha como estagiário no ensino,
ela quando viu o filme no Festival do Rio, foi a primeira vez que ela pôde ver um filme brasileiro no cinema, simplesmente porque tinha legenda. Agora, eu não sei se vocês viram ou acompanharam, tem muitas pessoas surdas reclamando do anime aqui não tem nenhuma sessão legendada. E aí o que a produção do filme, o distribuidor, disseram é que os recursos estão no aplicativo. Mas quem fala isso, claramente nunca foi ao cinema e nem tentou ver o filme na tela com a legenda no celular, inviável, sabe? Não tem como você olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa você vai perder. E quando a gente estava lançando agora, né, em setembro, o ASEX, foi difícil convencer as salas de que é importante com legenda sempre. Eu tive que escrever uma carta que foi para todos os servidores. Cara, servidor, eu sou o Daniel, diretor do filme tal, é importante que ele com legenda por isso. Depois dessa carta todo mundo concordou. E eu não morri nenhuma pessoa que não precisa de legenda reclamando que tinha legenda. Eu acho que em geral, até para quem não precisa, a legenda ajuda. E no caso do ASEX, eu acho que tinham duas pessoas ali que precisavam de legenda para serem melhor compreendidas, que é a Clara e o Pedro. Sem legenda é muito difícil, quem não entender o que eles falam. E aí a gente viu que seria capacitista se a gente legendasse só os dois. E aí, a partir desse momento, a legenda ela passa a fazer parte do filme. Ela é o filme. O filme ele só existe como legenda. E agora, né, o filme entra no Globoplay na semana que vem e também vai ser com legenda. Queimada. O tempo todo. Que é também uma coisa super inovadora para eles. Legenda descritiva. Legenda descritiva, né? Que é a legenda que as pessoas surdas que nem português precisam. Que tem indicação de música, negócio como vocês viram agora. Mas e aí também, né? Esse campo de equipe. A gente teve algumas pessoas conhecendo na equipe, né? A Natália, que foi a pesquisadora, né? Que é uma mulher séria. A Gabi, que fez fotografia estilo, making off também, também é uma mulher com visão monocular. E foram elas duas que a gente conseguiu o acesso. Mas além disso, tinha pessoas trans aqui, pessoas negras e tal. Mas cada vez mais eu quero trabalhar com mais e mais pessoas com outras deficiências nas minhas equipes, que eu acho que é importante. Tem uma pergunta, aí você se inscreve, né, e coloca a pergunta, já tem duas, temos duas perguntas. Eu sou a Pamela, uma mulher preta, cabelos cacheados, crespos, que está amarrado para cima. Tem os olhinhos bem redondos, uma sobrancelha tem uma falhinha no começo. Estou toda de preto, blusa e calça leg. E tenho 1,70 m mais ou menos de altura. Primeiro eu queria te parabenizar e agradecer pelo filme. Agradecer no sentido que, nossa, é muito importante ter, é muito importante assistir e é muito importante saber que outras pessoas também vão assistir. E agradecer por você estar aqui, porque também como agente mobilizadora de cinema, é muito bom ter um diretor ou pessoas que fizeram parte do filme, né, produziram, porque a gente vai ter falas suas que ninguém vai ter só assistindo. Então pra gente é um privilégio, um ganho, né? Espero que você faça mais debates por aí com o filme, porque eu acho que as pessoas merecem também saber e ver suas experiências. E a minha pergunta é uma curiosidade.
curiosidade. Primeiro você disse que foi um pouco de perguntando quem queria participar, né? Fazer as entrevistas, e depois teve uma pesquisadora, uma pessoa que falei pesquisou. Como esse convite chegou nas pessoas? Foi tranquilo, foi fácil? Elas, não, quero falar sobre a minha sexualidade, quero falar sobre eu, pessoa com deficiência, mas sobre a minha sensibilidade, a minha sexualidade, né? Como foi? As pessoas toparam falar ou teve alguém que ficou meio assim, mas depois topou, quis falar sobre? Como foi esse convite? Como chegou esse convite das pessoas? As pessoas que eu gravei, ninguém não topou falar. Porque é muito claro, desde o primeiro contato, que o fim era esse. O fim era para falar sobre isso. Logicamente, né, como está no filme, algumas pessoas que falam mais abertamente, outros nem tanto. Mas todo mundo topou falar, ninguém o que aconteceu foi antes, né? Durante a pesquisa da segunda parte, o Pedro, que é o cara que tem Down, ele foi o último personagem que a gente conseguiu. Porque antes dele, a gente entrevistou umas 5 ou 6 pessoas que também tinham sido Down. E quando chegava na família, a família não carregava. Também tiveram umas 2 ou 3 pessoas surdas que sinalizavam livros que também não toparam com o tema ser esse. Mas no set de gravação, não teve ninguém que falava, não, sobre isso eu não falo. Mas eu não disse. Todo mundo já sabia que o tema do filme era isso, que em algum momento ia passar por isso. O que teve foi algumas pessoas que se abriram mais e outras que se abriram menos. Ficaram mais genéricas. Eu vou falar mais detalhe. Aí também é o jogo. Eu não ia forçar ninguém a falar coisas que não quisessem. Boa noite, eu sou o Heitor. Sou um homem branco, cis, tenho cabelo loiro escuro, estou de óculos, de armação dourada, com um bigodinho, inclusive é uma novidade para todo mundo. Estou com uma camiseta cinza escrito Dobby é um elfo livre, tem uma imagem do Dobby, e um short preto. E para quem não está me enxergando, talvez a minha voz denuncie, mas eu sou gay. E a primeira obra, digamos assim, vou chamar audiovisual, enfim, que eu tive contato relacionada a capacitismo, sobre deficiência, foi uma série da Netflix, acho que Netflix, que se chama Special, ficou de certa forma famosinha no Twitter quando ela saiu, teve acho que só 2 temporadas, e ela fala justamente sobre essa perspectiva de um homem gay, que tem paralisia cerebral e nessa jornada de descoberta da sexualidade dele, né? E nesse seriado tem 2 situações que são apresentadas que apareceram no seu filme, que foi a questão do contato com profissionais de prostituição, que na série, não é spoiler, na série ele acaba procurando, né, um garoto de programa para perder a virgindade dele. E surpreendentemente ou não, o rapaz estava, digamos assim, acostumado, sabe? Não era o primeiro cliente dele que tinha paralisia cerebral, ele tinha algum grau já de conhecimento, experiência, né? E ele é super fofo, inclusive, na cena, na experiência toda. E é legal porque é uma primeira experiência muito bacana para ele na série. E do outro lado também, que é a questão de ele sair com um cara que o fetichiza. E aí isso leva à questão que eu queria trazer ao debate que eu queria levantar, que foi algo falado também a respeito do seu filme do fetiche. Quando essa discussão sobre capacitismo começou a aparecer um pouco mais alguns anos atrás, chegou até mim, e aí vale disclaimer, né, a partir de pessoas sem deficiência, portanto, muitas vezes isso acaba
impactando, influenciando o que a gente pode ou não achar, o que a gente pode ou não pensar, sentir, desejar. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, digamos assim, nesse sentido, era tipo assim, não pode fetichizar esses corpos. E aí eu senti que isso foi caindo num lugar de tipo assim, qualquer pensamento em relação à atração sexual com esses corpos é um fetichismo e você tá, entendeu? E quando eu vi o seu filme, a sua obra, eu fiquei pensando, o que é esse fetiche? Talvez seja uma pergunta até de uma ordem mais psicológica, sei lá, filosófica, mas o que é esse fetiche? Esse fetiche é necessariamente uma coisa ruim? Porque a gente assiste o seu filme, ele é super sensual, tem várias pessoas atraentes nele, sabe? E essa curiosidade que a gente tem, se ela for relacionada à deficiência, é necessariamente um problema? E assim, se a pergunta for escrota, fica à vontade para me lacrar. Mas... eu acho o seguinte... Posso começar? É nesse lugar que eu queria chegar. Existe uma diferença entre curiosidade, fetiche, um caminho do meio? Todo fetiche é ruim ou não? É legal você trazer isso, né? Da minha experiência, anos atrás, mais de 10, 15 anos atrás, eu estava saindo de uma garota e aí teve um dia que ela me contou que tinha perguntado para ela se ela estava ficando muito pouco peso. Aí passa um tempo, sei lá, 9 anos atrás, mais ou menos, quando ele estava saindo com uma outra garota. E aí, quando a gente estava para ter a nossa primeira relação sexual, ela travou de uma maneira que ela não sabia o que ela fazia. Aí eu falei, então, fulana, fica tranquila, se é alguma coisa que eu ver que não vai dar para mim, que não precisa, eu vou te falar. E aí foi. E teve a Dani, que é minha atual companheira, que antes da gente se conhecer, a gente começou a falar com um aplicativo. E eu nem sempre falava, né? De que licença assim, logo de cara. E aí, em algum momento dessa conversa, antes da gente se conhecer, eu falei, né? Tenho licença, mas não foi assim, desse jeito. Eu disse para ela que tinha. E isso não a afastou de mim. Mas ela conta que antes da gente, sei lá, no dia anterior, então, nosso primeiro encontro, ela perguntou para umas amigas: vocês acham que estão muito desesperadas a ponto de sair de uma pessoa presente? Aí as amigas falaram: acho que não. Mas se fosse eu, amiga, uma das amigas falou: se fosse eu, não iria. E a minha curiosa foi e deu tudo certo. Eu não acho, eu pelo menos não me lembro de ter saído com alguém que teve fetiche em cima de nenhuma deficiência. Isso nunca aconteceu comigo. Mas o João, por exemplo, que é o cara que faz a performance lá na Carioca, aquele número, aquela encenação que ele faz na Carioca, é parte de um espetáculo dele chamado Devotês. Devotês é um nome dado para a pessoa com fetiche em pessoa com deficiência. E ele viabilizou o espetáculo com o dinheiro de Devotês. Era isso que eu ia também perguntar, porque a moça, a Messi, ela comenta que existe um grupo de pessoas. E aí, é claro, existem grupos e grupos e objetivos, né, de certos grupos. Mas eu fico pensando, a existência de um grupo assim não pode ser uma coisa positiva também, para dar essa visibilidade para... Aí eu acho que esse negócio positivo e negativo, eu acho que vai muito da pessoa, sabe?
Provavelmente tem gente que vai gostar e outras pessoas que não vão gostar. O João, por exemplo, viabilizou o espetáculo dele com o dinheiro que deu ter. E tá tudo certo. Eu também entrevistei algumas pessoas que nunca gostaram, nem querem. O cara da série, ele fica puto quando ele descobre que o cara, na verdade, estava interessado na deficiência dele e não nele. E acho que aí é que eu soubesse que alguém está mais interessado na minha deficiência do que em mim, não mandaria passar na hora. Mas, sei lá, se vier uma vez, né? O Giovanni mesmo fala no filme que o Giovanni é um cara com mesmo. Ele disse que já teve vez que ele sabia que ele estava sendo objetificado por aquela mulher. E naquela vez está tudo certo, hoje em dia ele já não gosta mais. Eu acho que não tem certo nem errado. Se o parque ou de trio, tipo, tiver todo mundo de acordo, eu acho que está tudo bem, sabe? O importante é ninguém estar desconfortável com a situação. É todo mundo de boa, vamos nessa. Acho que a gente tem duas questões aqui, né? Meu nome é Miguel, eu sou um homem branco, eu tenho cabelo escuro, tenho uma barba escura, estou um pouco grisalha já, sou alto, estou vestindo uma camisa meio musgo, uma calça jeans e 2 calças. Parabéns, Daniel, muito maneiro, né, seu filme. E eu achei interessante a questão da Estela, que fala sobre a ancestralidade, sobre os antepassados, né? A gente sabe que a questão da pessoa com deficiência, né, tem muitas culturas, diferentes culturas, em muitos momentos da história é de ou extermínio mesmo, né, ou é de exclusão social. E eu também percebo nos personagens do filme também uma falta de reconhecimento na questão do déficit, na questão da história, né? Falar, eu tenho uma falta de referência histórica, né? Por outro lado, né, e também como personagens, como construtores da história, né? Como, né, contemporaneamente estão construindo a história a partir das suas vivências. Mas tem também, né, uma história que vem antes, né? Mais sabida é a questão, né, do movimento, né? Afro-cadeirantes com deficiência, escreveram com The Guardian. Mas eu acho que eu queria perguntar, você não acha que seria interessante também fazer uma busca para além disso? Por exemplo, eu sou cientista político, assim, na minha cabeça me veio, no meio do filme, 2 revolucionários com deficiência, o Antônio Gramsci e a Rosa Luxemburgo. E assim, as pessoas com deficiência, eu acho que não se diz, assim, não se... estão assim, perdidos no quesito histórico. Assim. A questão você acha que é importante fazer um resgate histórico assim, das pessoas com deficiência ou não? Certamente, né? Eu acho que eu, por exemplo, não sabia. Porque antes de a Rosa chegou, o Franklin Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos de 4 mandatos. Ninguém sabe, pouquíssima gente sabe que ele era um cara com deficiência. Cadeirante. As pessoas esquecem que a Frida Kahlo também é uma mulher com deficiência. E tem vários outros exemplos, né? Então, acho que seria super importante mesmo fazer esse resgate, né? Principalmente as pessoas que foram importantes que ninguém sabe que tinham que tiveram, que nasceram onde queriam, então acho que
Por enquanto, pode ser um bom filme. Show de bola. Obrigado. Oi, gente, Fernanda, sou lombra branca, cabelos olhos castanhos, estou com cabelo preso, uma blusa manga comprida preta e uma saia longa preta. Então, assim, queria só falar que, assim, como pessoa com deficiência, eu gostaria de ter tematizado o capacitismo, né, porque é uma coisa que acontece com a gente para além da vida sexual, né, por exemplo, a infantilização, né, que mostra. E a gente passa por isso, né, por essa repulsa. Então, achei legal terem trazido esse tema, porque é importante, né, falar sobre isso, né. Mas é só uma curiosidade meio boba, assim, porque eu gostei muito da leitura da Estela, eu achei interessante esse resgate histórico, porque assim, eu achei interessante mesclar isso no filme, pegar uma parte mais política, né, e que é a nossa história ao longo do tempo, e muita gente não sabe, né, mas aí eu queria saber só assim, de onde surgiu esse manifesto, essa ideia de ler, e quem escreveu, como é que foi essa construção desse manifesto? Essa saudação do antepassado velho, é um texto que a própria Estela escreveu. Um texto dela. Por filme? Não. Ela já tinha esse manifesto escrito. E aí no dia que a gente foi gravar a performance dela com o Edu, eu já queria gravar alguma coisa com ela, alguns dos textos que ela escreveu, tem esse, tem um pouco incluso, tem alguns outros. E aí acho que foi ela que sugeriu, vamos gravar a saudação. E aí foi mais ou menos assim. Um texto da própria Estela, e que acho que ele de alguma maneira ele guia o filme, né? Está ali presente dentro do quarto dele, ao longo do filme. Acho que ele dá até uma outra camada, eu acho, né? Porque o filme tem as entrevistas, e muitas das entrevistas são muito fortes, assim, pesadas. E aí eu acho que essas performances não só as que aparecem junto do texto da Estela, elas servem para dar uma desanuviada. Uma entrevista que acho que precisa de um tempo para maturar ali, para sentar. Os textos, as falas são muito potentes. Então foi mais ou menos essa ideia de usar não só o texto da Estela, como as performances mesmo, sabe? Como uma maneira de deixar o filme mais leve. E trazer um pouquinho de poesia também. E só a cabeça falando fica meio chato. Acho que só a cabeça falando só o curtinho conseguir fazer. Esse Corpo Intruso ela acabou de publicar, né? Ela publicou um livro, tem e-book, audiolivro. A Estela Lapone tem um canal também, ela é muito ativista. Né? Tem vários performances, né? No filme Performance Def, né? A gente tem uma rede no Brasil atualmente, é muito potente esse campo, né? Dentro e fora da universidade, agora da UFBA. É uma cena que eu acho que é uma das mais fortes atualmente. Estava sendo filme dela em São Paulo, Zuleika. Ela tem um manifesto anti-inclusão também, que é muito interessante. Assim. Zuleika é a personagem principal. Aí a gente tem que, eu acho assim, não vamos, já são quase 8 horas, eu acho que eu vou passar para a organizadora. Alguém mais? Eu tinha uma pergunta. Vamos às Então vamos juntar, vamos fazer um bloco de perguntas para liberar o. Oi, Daniel, eu sou Emanuel, eu sou homem branco, tenho um nariz
perguntar se no momento em que você decidiu criar o filme, quando você teve a ideia de criar o filme, se você conseguiu realizar essa ideia por completo, ou se no final do filme ela se transformou assim, em outra coisa. Como é que foi esse processo que você foi contando, que você fez algumas entrevistas, pré-entrevistas, e por isso teve coisas que você resolveu na montagem. Então eu queria saber o que do início se manteve, ou se teve alguma coisa que você queria muito que se mantivesse, mas que você não conseguiu realizar. Deixa eu responder. Me perco quando tem 5 perguntas assim. Cara, eu não sei muito dizer isso, porque ao contrário do meu nome Daniel, teve minimamente um esboço de roteiro de coisas que eu minimamente queria que tivesse no filme. O acessibilidade também tinha isso, mas eu não cheguei a botar isso no papel antes de começar a editar o filme. Eu sabia que eu tinha que eu queria o filme mais diverso possível. E dentro dessa ideia, eu acho que eu consegui. Uma coisa, aí também acho que não chega a ser um arrependimento, nem pesar. Mas eu gostaria de ter tido uma pessoa surda que sinalizasse livros, mas não deu, sabe? As pessoas que eu tentei ou não me responderam, ou não responderam a Natália que fez a pesquisa, ou não quiseram falar. E aí a gente arrumou, a gente achou claro que era uma mulher surda usada que namora um homem trans, sabe? Então ela também é muito maneira, ela também é muito incrível isso. Então é isso, assim, eu gosto bastante do filme. Eu acho que ele deu conta de tudo que eu queria que ele fosse. Né? É isso. Oi, eu sou o Jaime, eu sou um homem cis, pardo, estou vestindo uma blusa preta, polo, uma calça de algodão azul petróleo. Eu sou careca, mas onde tem cabelo ele é branco. E é isso. Minha pergunta para você, Daniel, é o seguinte: desde o início dos tratamentos que você fez para roteirizar o filme, você sempre se viu como um dos personagens do filme? E se existe, assim, quais seriam as razões que te fizeram também ser um dos personagens? E se antes da montagem você tinha feito alguma auto-entrevista que não colocou na montagem final, né, no corte final do filme? E eu queria particularmente falar sobre a sua presença no filme, que eu particularmente achei um dos momentos mais bonitos e líricos do filme, porque você acabou de falar que faltava talvez um pouco de poesia e por isso trouxe a poesia da Estela, mas eu acho que pelo menos para mim, o momento talvez dos mais poéticos foi aquele em que você faz uma espécie de hiperclose na sua face e navega em partes do seu corpo e a gente tende a ver um pouco até dos seus poros e isso, enfim, no meu imaginário teve um impacto muito grande e para mim foi um momento assim muito poético também no filme. Então eu queria saber se você, enfim, se você teve esse objetivo de se incluir como personagem. Sim e não.
Eu já explico. Eu cheguei a gravar uma entrevista em 2018. Não foi exatamente uma auto-entrevista, mas gravei uma entrevista. Quem me entrevistou foi o Vinícius, que foi um dos montadores do Orsex e montou uma reunião comigo. Mas, quando a gente começou a editar o filme, isso agora, eu não estava no filme do primeiro corte. A gente editou esse primeiro corte e mandamos ele pro Eduardo Valente, que ele é curador, enfim, crítico de cinema, consultor também, e o Eduardo fez consultoria de montagem pra gente. E aí um dos feedbacks que ele trouxe desse primeiro corte foi: Daniel, é importante que as pessoas saibam que você é o diretor e que você também tem uma deficiência. E aí eu comecei a pensar naquelas imagens que eu faço do corpo irrespeituoso e também naquele off, naquela narração inicial que eu faço no banheiro da produtora, onde eu editei. E ali, embora eu não diga oi, eu sou o diretor, eu acho que fica claro para quem está vendo que eu sou o diretor do filme e eu também tenho uma deficiência. Então foi assim, eu não queria aparecer como entrevistado, achava que não era o caso, né? Eu tinha falado muito de mim no primeiro longa, mas ao mesmo tempo era importante, a gente descobriu que era importante que ficasse claro que eu também tenho uma deficiência e era o diretor. Porque eu acho que esse filme não seria o filme que ele é se ele fosse feito por um diretor sem deficiência. Isso é certo. E nesse sentido é que foi importante. A minha entrada aqui, eu não sei se eu me consideraria um personagem. Eu sou o diretor que aparece. Acho que eu me vejo mais desse jeito. E aí a minha entrevista, não é essa entrevista de 2018, uma nova entrevista que eu gravei ano passado, foi para a exposição. Então, na exposição eu apareço como entrevistado. Mas o que eu acho legal também, que me trouxe, é que você se vulnerabiliza também, assim como as pessoas. Eu acho importante você, como diretor, se vulnerabilizar fisicamente, né? Porque, obviamente, alguém fez essa pergunta, né, da resistência, né, teatro de sombras e tal, não é todo mundo que bancou tá ali, né, teatro de sombras, enfim, beijando no final e tudo. Então eu acho que é muito corajoso. Você como diretor também, ó, eu aqui, vamos filmar. Eu acho isso muito importante, assim, no filme, para você como diretor estar nesse lugar também. E eu acho não, eu só tenho certeza. As pessoas só se abriram tanto comigo, porque eu também tenho uma deficiência. Eu acho que se fosse um diretor sem deficiência, não teria conseguido isso que eu consegui. Isso estava numa pergunta que eu te fazia no início, que é o pacto de confiança, mas também é uma pergunta mesmo, uma curiosidade técnica, que eu fiquei olhando os créditos, e hoje se fala muito em filmes, né, que tem o sexo, cena de sexo, o coach de intimidade. E eu não vi nos créditos, assim, inclusive mulheres que pedem o coach de intimidade. Isso passou ou não passou? Não passou. Não passou. Eu acho que justamente porque, como eram atores e atrizes ali, desconhecidos, que estão fazendo a cena, certo? Eram só casados. Então, eu gravei com a Dani, que é minha companheira de 6 anos, hoje de 8, o Giovanni gravou com a Lívia, também namorava há um tempo, e a Clara gravou com a Clã, né? Então, todo mundo já estava super
Não tinha muito porque ter alguém dizendo o que a gente ia fazer. Inclusive, minha mãe ali me levaram 2 vezes. Porque a primeira vez o pão ficou ruim, a gente chamou ele de volta para me levar. Então, foi assim, eu acho super importante a figura do intimidade, mas para a mulher trabalha com a porra. As pessoas se conhecem, e assim, a equipe estava toda tarde falando na frente, não tinha ninguém vendo diretamente, só escutando. Mas logicamente a gente teve cuidado de ter o mínimo de gente possível nesse set, né? Então, tinha o Pedro, com som, e a Andréia com som. E eu também fiquei 5 minutos iniciais, mas eu também achei que não tinha nada a ver, eu estava de dentro e saí e tinha a galera lá. Porque, por mais que tivesse um pano, né? A galera podia ficar muito tímido, né? Mas acho que foi bem. Acho que eu consigo. Vou passar para a Marina, né? Que vai... Eu queria só perguntar 2 coisas. Primeiro, eu já me autodescrevi no início, então não vou fazer de novo. E são 2 curiosidades. A primeira é como uma pessoa que é uma amante do audiovisual e sabendo que o cinema é simplesmente a arte mais cara que a gente tem, né? Fico curiosa de saber como que você tem conseguido realizar, né, o seu trabalho, assim, né? Você já teve 4 ou 5 curtas, esse é o 2º longa. Como que você tem encarado, né, essas burocracias e como é que você tem sobrevivido dentro dessa lógica? E a outra, eu acho que é uma pergunta que eu vou retomar da Carla, eu acho que ela indicou, né? E aí só para a gente tentar finalizar com o que você vê para frente, né? Se você já tem alguma coisa, alguma vontade já, né? Meu nome é Daniel, já jogou para a acessibilidade, e se agora você já tem um norte, ou se esse norte você está em aberto ainda? Eu vou começar com essa segunda, que é mais curta. Eu tenho um projeto de fazer um longa sobre educação inclusiva. Acho que seria o que eu vejo como um fechamento de uma possível trilogia, né? Começou com a Daniel, com a cidade, e aí fecharia com esse filme sobre educação inclusiva. Eu acho que não dá muito importante de ser falado. Fora isso, né? Estou dirigindo, tem um tempo entregar os episódios, uma série do canal Orc, que estreia em algum momento do ano que vem, mas esse não é essa série não foi produção minha, eu fui um diretor contratado, embora eu tenha mudado o projeto do avesso, porque é um projeto sobre pessoas com deficiência que praticam esporte. E para isso ficar com a nossa política 2 palitos, muito fácil, e para superação. E o desafio foi esse, né? O desafio foi fugir desse lugar. E acho que consegui, mas já consegui isso, fazer pesquisa, roteiro e dirigir. Tem uma série agora que vai entrar em pré-produção também, mas essa ainda não tem data de estreia. Acho que, sendo muito otimista, a gente consegue rodar no primeiro semestre do ano que vem. Coisas mais completas são muitas coisas ainda estão muito incipientes. Tem projetos de ficção, tem alguns projetos que não necessariamente estão ligados ao tema das condições. Isso é também importante dizer. Né? Como eu
tem uma cor de pessoas que não são, você acha que não tem ninguém melhor do que eu ou outro diretor para falar sobre isso. Mas eu também tenho total consciência que posso e devo, na verdade, fazer coisas que não têm ligação direta com a ciência. A primeira pergunta é difícil, né? Mas nos meus 4 curtas eu fiz com meus 3, né? 3 dos 4 curtas eu fiz com meu próprio. Eu tenho um filho pequenininho, foi trabalho de conclusão da faculdade, outro trabalho de tomando após, o outro um curta que eu fiz em uma semana, que tem 3 minutos, então foi precisar, tá? E só o último curta, que é o História Fora, que eu fiz com dinheiro, mas também foi um dinheiro que pagou praticamente a produção, não tinha dinheiro. Foi um curta que eu fiz com dinheiro de Futura, de um estado que usava R$10 mil para fazer um curta. Os longas, eles foram revisados através de edital. Eu estava no filme, eu estava no MS, fazendo o Daniel. Eu estava na Rio ainda tem, eu estava no MS, o que eu ganhei foi o último que aconteceu, porque aí no governo tempo chegou a vez tal, o MS em 2002, mas quando entrou o Bolsonaro, cancelou esse edital, está aí entre aspas rolando até hoje. Apesar de que segundo pegado. Eles, uma acessibilidade também teve dinheiro da Rio Filme e também teve dinheiro da Globo através do lei audiovisual e através de dinheiro direto do Globo. E também começou a fazer o audiovisual através da TV Zero, que é a minha produtora dos 2 filhos. E foi assim, é difícil mesmo, mas por sorte eu acho eu consegui fazer os 2 longas captando 100% dele, que é raríssimo. Consegui, espero continuar conseguindo para mim. Vou poder continuar contando história. Obrigado, gente. É importante dizer que o filme entra semana que vem, dia 3, no catálogo no governo. Antes de terminar, eu também estou com hora que eu tenho que dar aula agora, mas aí eu queria só fazer um comentário, não é uma pergunta, na verdade, é para responder a sua pergunta inicial, quando a gente começou aqui a conversa. Você perguntou se vocês gostaram do filme, do que vocês gostaram, e eu queria comentar um pouquinho sobre o que eu gostei. Acho que também é uma boa maneira de a gente encerrar respondendo a sua pergunta. E que eu gostei, estou falando dos 2 filmes, que eu acho que é um aspecto que eu percebi dos 2 filmes, do Daniel e a sensibilidade, que é a maneira como você consegue passar ao lado de uma dicotomia que é muito comum nos discursos sobre pessoas com deficiência, que é, de um lado, a vitimização e, do outro lado, a ideia da heroicização ou da autossuperação, que você disse há pouco, né, que você pensou nessa série. Né? Eu acho que você faz isso de diversas maneiras, e uma delas me parece que é o humor, ou a autoderisão, a auto-ironia, a capacidade de rir de si mesmo, que aparece, acho que em acessibilidade, principalmente na cena do Cacá, na dificuldade dele de abrir o pacote da camisinha, né? E também no Meu Nome é Daniel, em 2 cenas, principalmente, né? Na primeira cena que você quer sair de carro, e a sua mãe fala, você vai sair de carro, então não vou com você, porque você vai bater para sair de carro, eu vou sair, aí você sai e bate, e você poderia excluir essa cena, mas você inclui essa cena. E a segunda é quando você vai fritar um ovo, e você tenta acender um fósforo, o segundo fósforo, o terceiro fósforo, e aí você diz, corta e começa a rir. Então, eu gosto um pouco dessa dificuldade do dia a dia, mas você está brincando. Acho que não foi uma pergunta, mas acho que vale comentar. Eu juro que eu paro depois disso.
que justamente esses dois lugares que você falou, eles são lugares que vocês aqui, quase todos os socialistas, geralmente nos colocam. E eu, desde o primeiro momento que eu comecei a fazer o como seria, né, foi o curso que eu originando mesmo, como seria estava escrito na sinopse do filme no YouTube, não me vem com as participações, se você for ver os comentários no YouTube, é só isso. Só isso. Só as pessoas. E aí, eu não queria cair de jeito nos seus lugares. Por exemplo, eu cheguei a gravar uma entrevista com pessoas fora da minha família. Meu nome Maria, que aliás são do Globoplay. Eu entrevista com pessoas fora da minha família e na primeira semana de montagem eu já vi que não dava pra usar nada dessas entrevistas, que em geral, mesmo sem as pessoas quererem, elas acabam me colocando no pedestal. E aí ia levar a pessoa. Então, eu acho que fugir da exploração não é só tanto falar da exploração. A gente passa pela maneira de filmar, a gente passa pela maneira de montar qualquer coisa. Agora, por exemplo, essa série lá que eu estou dirigindo pro Alto, eu não perguntei para ninguém, para nenhum dos dois personagens eu perguntei o que aconteceu com vocês. Porque para mim isso não interessa. Não interessa se o acidente nasceu, se nasceu, se o professor bateu a cabeça, tá certo? Não me interessa. Mas, o senso comum é importante saber. E aí, uma pessoa, uma produtora, que não é a minha produtora, se fosse, eu faria isso de jeito nenhum. Uma pessoa falou: eu acho importante que esteja o que aconteceu com a pessoa. E aí eu falei: não é, porque isso é fetiche de pessoas sem licença que nem saber o que aconteceu com a gente. É isso, é fetiche, é capacitismo. Não vai ter. E aí outra coisa também. O fato de não ter, né? Por exemplo, um dos personagens, ele sofreu um acidente de moto. Ficou todo ferrado no hospital, 3 meses no hospital. E hoje ele largou o livro. Se eu coloco isso tudo na narrativa, é inevitável que apareça a superação. Né? O caboclo quase morreu, ficou todo fodido, 3 meses no hospital, porrada de problema, e hoje ele na cadeira de nós faz bom livre. Super-herói, né? Pro senso comum, mas não é. É uma pessoa como a gente. Por acaso ele faz bom livre. Então, é sempre esse desafio mesmo de fugir da situação. Porque é muito fácil cair lá. É muito fácil cair lá até mesmo para mim. Então, tem que ser ligado o tempo todo. E, logicamente, eu, depois de 2 anos e algumas outras coisas, eu já sei mais ou menos o que eu preciso para não cair nesse lugar. Porque também tem, infelizmente, tem pessoa com licença que gosta desse lugar. E aí essa pessoa não me interessa também. Eu não quero alguém que vai reforçar um estereótipo que já existe. É mais ou menos isso. Antes, deixa eu só agradecer. Queria realmente te agradecer, você, a sua equipe aqui, representada pela Raíssa. Foi um final de tarde, né, início de noite, super agradável e leve, ao mesmo tempo profundo e reflexivo, né? Então, muito obrigada por ter vindo, topado vir aqui também, compartilhar o filme também com a galera da Unirio. Agradecer Joana, agradecer Carla,
pela condução, pelas perguntas, por toparem também esse desafio, né, de estar aqui mobilizando, a gente pensar um pouco mais sobre acessibilidade. Agradecer a cada um de vocês, assim, acho que a gente também trouxe hoje gente de fora, que acho que a gente podia continuar tendo esse contato aí, quem estiver interessado, de continuar, né, a gente tem como é que chama o negócio do Instagram? Uma conta no Instagram, arte.acessibilidade. Não, mas para quem é de fora, né? @arte.acessibilidade, em que a gente está divulgando os eventos que a gente está fazendo. Ainda é um projeto que começou esse ano, então a gente está né, num desenvolvimento, mas espero que ano que vem a gente dê continuidade e a gente tenha mais coisas aí, então sintam-se sempre convidados. E é isso. Obrigada, boa noite para vocês.